Boa tarde a todos. Coloque a mão no coração. Senhor meu Deus, mais uma vez, estou aqui nesse altar, meu Pai grato, juntamente com todos que estão presentes, com todos que estão pela transmissão, pela oportunidade de estarmos nesse lugar, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, buscando a sua direção. E a minha oração, meu Pai, é para que tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, cada mensagem, cada direção, possa entrar de forma revelada, possa nos mover, possa nos despertar, possa nos limpar, possa nos purificar. Nós vivemos, meu Pai, esse momento de transição, onde o Senhor está nos levando para um outro nível, um outro tempo. E sempre que vivemos um tempo como esse, de transição, também vivemos, meu Deus, um tempo de reparações, ajustes, porque não dá para viver o novo sem deixar o velho para trás. Não dá, meu Deus, para iniciar um novo ciclo sem fechar o antigo. Ajuda-nos, meu Pai, a encerrar situações. Como sempre, como constantemente ouvimos, ajuda-nos a fazer aquela risca no chão, fechar portas que foram abertas, nos colocarmos, meu Pai, na brecha, romper com todo tipo de domínio maligno que resistiu, que permaneceu até hoje. Deus, ajuda o teu povo nesses rompimentos, nessas reparações, nesses fechamentos. Que esse portal seja aproveitado, valorizado, meu Deus. Que não fique uma ponta solta, que não fique nada escondido, porque definitivamente tudo que nós escondemos tem poder sobre nós. E enquanto escondemos, não somos libertos. A libertação vem, meu Pai, quando paramos de fugir, o rompimento vem quando paramos de esconder, quando lidamos, quando enfrentamos. Senhor, nos ajuda a lidar com tudo e lidar hoje, lidar agora. Nós não temos o ontem, não temos o amanhã, o tempo que temos é hoje. E o Senhor nos adverte sobre isso, sobre viver de forma sábia e não tola. E uma característica do sábio é a capacidade de aproveitar os portais, de aproveitar cada oportunidade. Nós vivemos a última hora, Senhor. O Senhor está voltando e vem buscar para si um povo separado, um povo santo, um povo diferenciado. Que possamos fazer parte desse povo, Senhor. Que o Senhor possa levantar esse povo através desse ministério. Um povo de caráter forte, de conduta irrepreensível. Um povo que te representa, um povo, meu Deus, que por onde passa, chama a atenção pela sua sinceridade, pela sua integridade, por ser verdadeiro, por ser transparente. Nos guarda, Senhor, do engano, da hipocrisia, da falsidade, da duplicidade. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Pai. Não nos deixe cegos, endurecidos. Nos constranja através da sua palavra. Nos confronta através da sua palavra. Coloque esse espelho diante da nossa alma. A tua palavra é como um espelho que reflete o nosso homem interior,
que expõe o que ninguém pode ver. A tua palavra chega e faz isso, expõe a nós mesmos o que ninguém pode ver, mas que está lá, que sabemos que existe. E quantas coisas, meu Pai, ainda não foram lidadas, confessadas, reparadas. Quantas coisas, meu Pai, que ainda estão sendo mantidas, ocultas, porque o medo de perder, o medo do que vão pensar, do que vão dizer, o medo, meu Deus, das consequências, o medo de perder, quando na verdade já está perdendo. Se perdemos com o Senhor, meu Deus, então não temos nada garantido. Se perdemos com o Senhor, então não temos nada. Que o temor correto tome os nossos corações. Que não haja, meu Deus, o medo de ser descoberto, o medo de ser pego, o medo do homem, o medo da rejeição, mas o temor de desagradar o Senhor, de entristecer o Teu Espírito Santo, de ter o Seu nome riscado do livro da vida. Que esse seja, meu Pai, o temor nos corações. Conduz essa reunião, abençoe esse trabalho, abençoe esse projeto Casa Firme, que não seja mais um dia, mais um projeto Casa Firme, mas que nesse dia, Senhor, a cada mensagem, mais e mais rompimentos possam acontecer, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser libertas. Senhor, quantas pessoas estão doentes porque nunca lidaram com seus conflitos, nunca se humilharam, nunca se esvaziaram, nunca, meu Deus, decidiram enfrentar e combater os pensamentos, os sentimentos, as misérias que estão lá dentro. Deus, que ninguém mais perca tempo e oportunidade, o momento é agora, o dia é hoje, o momento é agora, de ajustarmos, de corrigirmos, de enfrentarmos. Ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Eu oro pela tua presença aqui, eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro para que o teu povo, meu Deus, receba a paz que vem do alto, a paz que vem do Senhor, a paz, meu Deus, que somente quem se relaciona com o Senhor passa a ter. Que cada um receba essa paz, em nome de Jesus, e seja livre de medos, culpa, condenação, engano, em nome de Jesus. Faz uma grande obra que eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Eu vou começar com Mateus 10, 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Que diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo, temor, daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Comprovadamente, o maior medo, a maior covardia que existe é o medo do homem. O medo de dizer não, de desagradar, de ser rejeitado, o medo da desaprovação, o medo de ser descoberto, o que vão pensar, o que vão falar,
a meu respeito, se souberem disso, se souberem daquilo. O medo de perder. Muitas pessoas o diabo tem escravizado com esse medo, tem adoentado através desse medo, através da dependência, da imagem, dessa preocupação com o que os outros pensam. Só que as mesmas pessoas não se preocupam com o que Deus pensa. Se preocupa como será visto pelos outros, mas não se preocupa em como está sendo visto por Deus. Uma característica de quem já recebeu, revelação, entendimento, conhece a Deus de forma revelada, é quando ela passa a viver por algo maior. É quando passa a importar o que realmente importa. Se ela está agradando a Deus, se Deus está provando a atitude dela. Porque como diz a Bíblia, que adianta ganhar o mundo, eu convencer o mundo, eu ter o aplauso do mundo, todo mundo me aplaudir, todo mundo ficar encantado comigo, me ver com bons olhos, e Deus está me reprovando, me rejeitando. Nós não podemos ser como Saul, que foi até o fim, tentando manter uma reputação, manter uma imagem. É chocante quando vemos Samuel repreendê-lo, dizendo que o Senhor o havia rejeitado, que ele não havia obedecido, que ele havia pecado. E você vê ali ele sendo confrontado muitas vezes, e quando não tinha mais saída, reconhecendo o seu erro, mas por fim, pedindo que Samuel continuasse honrando ele, para criar a imagem, para dar a impressão que estava tudo bem, tudo certo. Ou seja, nunca houve um arrependimento, nunca importou o que realmente importa. Por isso que Davi, a gente sempre lembra isso, Davi errou muito, mas uma vez cada erro. Saul já não errou tanto, mas ele insistiu no erro, insistiu no padrão. Ele não se arrependeu. Nós vemos em Davi a capacidade de se arrepender. Ele, no Salmo 51, mostra o seu valor. Retira tudo de mim, Senhor, tira tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, eu posso lidar com tudo, com qualquer consequência, mas não me expulse da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Em outras palavras, que eu perca a minha reputação, que eu perca o meu reinado, que eu perca o respeito e a admiração dos meus homens, ainda que eu perca tudo, o que eu não posso perder, o que eu não posso aceitar, é ser expulso da sua presença, viver sem a tua presença. Então, todas as pessoas que erraram, que cometeram erros, naturalmente que tiveram suas consequências, o preço das suas escolhas erradas, mas quando revelaram
o que importava, né? O que não podiam viver sem, e se humilharam, e se quebrantaram, e se arrependeram, viveram restauração. Sofreram uma restauração. Então nós precisamos deixar isso entrar. Quando a Bíblia diz, por exemplo, puxa para mim esse versículo, compre a verdade. Quem já leu esse versículo? Compre a verdade. Então, se a Bíblia diz compre a verdade, significa que ela tem um preço. Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, compre a verdade. Qual é o preço da verdade? Parar de se esconder, parar de fugir, parar de negar. É o constrangimento, é a vergonha, é a confissão. Nós lidamos com pessoas e nós vemos o quanto é desafiador, o quanto é difícil. Nós vivemos um tempo, inclusive, de reparações, né? E a gente tem visto pessoas tomando essa decisão. Quer saber? Chega de fugir. Chega de engano. Chega de perder tempo. Porque se aqui fora eu sou uma coisa e longe dos olhares eu sou outra, por melhores que sejam as minhas obras, elas não estão sendo contadas, não estão sendo recebidas, está tudo sendo queimado. Eu não tenho recompensa alguma. Se o que uma pessoa faz à vista não condiz com a pessoa que ela é no oculto, por melhores que sejam, por mais belas que sejam as obras públicas dessa pessoa, já foi. Né? Passou pelo fogo e não sobrou nada. Porque as nossas obras são provadas no fogo. E como a madeira, o feno, a palha não resiste ao passar pelo fogo, as obras de imagem não resistem. Tudo que eu faço, mas que eu não sou, já perdeu, já se perdeu. Eu posso estar fazendo algo, mas não sou aquilo. Eu posso ocupar uma posição, eu posso ter o título de homem de Deus, mulher de Deus, mas se eu não sou, tudo o que eu estou executando nessa posição, nesse cargo, com esse título, não está sendo contado. Eu caio naquela condição terrível do sujeito que vai diante do Senhor argumentar: Senhor, eu fiz aquilo outro, né? Preguei a palavra, evangelizei, cantei, toquei, ajudei os pobres, visitei asilo, orfanato, presídio, fiz tantas coisas, limpei a igreja, apoiei na escolinha, dava aula para as crianças, né? Fiz tantas coisas, Senhor. E o Senhor vai dizer: não te conheço, não sei quem você é, não te reconheço. Então, domingo nós falamos sobre fruto do Espírito. E definitivamente fruto vem antes de dons, talentos. Fruto vem antes, fruto é mais importante. O Senhor não diz que nós seríamos conhecidos pelos nossos dons e talentos, mas e conhecerão a árvore pelo seu fruto.
Quer saber quem é uma pessoa? Olha para o fruto, olha para o comportamento. Olha para aquilo que essa pessoa, né, faz. E não somente de forma superficial, porque muitas vezes superficialmente muita gente passa. Olhando de forma superficial, muita gente passa. Mas busca o discernimento para saber qual é a motivação, qual é a intenção. Porque muitas vezes o talento pode camuflar as deficiências do caráter. E a gente precisa levar isso muito a sério, porque dá para construir na areia? Nós já falamos isso. Sim ou não? Dá. Dá para construir um castelo na areia. Mas quanto tempo aquilo vai durar? Eu lembro de uma frase que a bispa, por um tempo, usou bastante. Um erro, uma coisa errada pode durar muito tempo, mas não por todo o tempo. Pode durar muito tempo. Aquilo pode, para a própria infelicidade da pessoa, tristeza, amargura da pessoa. Que a verdade é essa, quanto antes, né, formos descobertos, ou melhor ainda, tivermos a humildade para confessar, falar, mais cedo temos a chance de entrarmos no caminho do nosso destino e começarmos uma construção sólida. Então, a melhor coisa que aconteceu foi quando aquele egípcio que Moisés assassinou e escondeu na areia, no outro dia apareceu descoberto. A melhor coisa. Ter sido descoberto trouxe consequências e mudanças drásticas. Drásticas. Ele se viu em pânico, ele saiu fugido, tornou-se, né, um fugitivo. Agora era um assassino fugitivo que correu para se esconder no deserto. Então, de príncipe do Egito, agora assassino fugitivo. Tendo todo um aparato ali, né, toda uma estrutura para defendê-lo, agora ele tinha tudo aquilo contra ele. O mundo dele virou de cabeça para baixo. As mudanças foram drásticas. Mas ali, ele começou a trilhar, né, o caminho do seu destino. Então, quanto antes comprarmos a verdade, não abrirmos mão dela. Como diz o texto, pode colocar, tão pouco, né, da sabedoria, da disciplina, do discernimento. Então, nem tão pouco da sabedoria. Sabedoria nós sabemos que começa com temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Sem temor a Deus, uma pessoa pode ter cultura, conhecimento, mas para a vida, ela pode ter muita coisa, mas se não tiver sabedoria, a falta de sabedoria vai ofuscar todo o resto. Pode ter talento, pode ter potencial, pode ter muita coisa, mas a única coisa que sustenta, e quem falou isso tem credibilidade. Salomão terminou o Eclesiastes dizendo que o essencial para o homem, não tem nada mais importante, mais essencial para o homem do que temer a Deus, porque somente o temor de Deus é que vai sustentar a sua vida. Sustentar aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. Não é por acaso, né,
que tantas pessoas conquistam e perdem. Por quê? Porque muitas vezes isso não está bem assentado, bem fundamentado. A pessoa faz para conquistar, ela se submete a fim de obter algo, mas ainda não tem esse temor estabelecido dentro dela. Então o que acontece? Quando ela conquista, ela relaxa, ela se distrai, ela acha que não precisa fazer mais o que ela fez para conquistar, e ela perde, ela retrocede. O que ela levou tempo para conquistar pode de um momento para o outro sucumbir, perecer. Então eu preciso do temor de Deus para sustentar, para continuar fazendo escolhas corretas, alinhadas com a palavra, com a vontade de Deus, para não só conquistar, mas estabelecer o que eu conquistei e continuar progredindo, avançando, crescendo. Então, não abra mão da verdade, tampouco da sabedoria, da disciplina, do discernimento. Discernimento é quando a pessoa se antecipa. Ela não espera acontecer para fazer, para agir. Ela se antecipa. É uma característica de quem tem discernimento. Ela sai na frente. Ela se antecipa. Quantas pessoas que por falta de discernimento perdem todas as oportunidades, todos os portais que se abrem. Nós vivemos um momento muito especial. Um momento um tanto quanto pesado por tudo que tem vindo à tona, tem sido revelado, tem sido confessado. Mas por outro lado, para quem tem tido essa humildade, tem sido um ponto de virada. Está sendo um ponto de virada. Porque agora a pessoa pode construir sobre um bom alicerce. E se perseverar, se permanecer, amanhã, terá algo do que realmente se orgulhar e louvar ao Senhor. Porque muitos não podem louvar a Deus, agradecer, engrandecer a Deus pelas coisas que fez, porque boa parte não foi feita com a intenção certa, não foi feita sequer para Deus, foi feita em nome de Deus, mas não para Deus. Muita coisa pode ser feita em nome de Deus, mas não para Deus. É só lembrar do Jeroboão, que levantou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, diz aqui, esses são os seus deuses. E todo o culto a esses bezerros era praticamente igual ao culto prestado ao Senhor. Mas qual era o objeto de adoração? Os bezerros de ouro. Então ele nomeou sacerdotes, ele fazia muita coisa parecida, semelhante ao que acontecia na adoração ao Deus vivo. Só que o que estava sendo adorado eram bezerros de ouro, ídolos fabricados por mãos humanas. Uma aberração, abominação para Deus. Então, e por que ele fez isso? Porque ele tinha medo de perder. Olha até onde vai, quão longe as pessoas vão aprisionadas a esse medo. Por medo de perder o povo, deixar que o povo se voltasse para Jerusalém, se voltasse para a dinastia de Davi, por medo a pessoa vai quebrando todos os princípios, vai ignorando tudo, vai fazendo uma loucura em cima da outra. Por fim ele perdeu. Um homem que tinha tudo para não ser nada e que Deus ergueu.
Depois, por medo de perder, colocou tudo a perder. Tudo. Medo de rejeição. Vai que o povo me deixa e se volta para a dinastia de Davi. Eu preciso, né? Eu preciso manter isso, custe o que custar. Aí onde as pessoas se enganam. A única coisa que pode manter e estabelecer algo que o próprio Deus me deu é o temor a Ele. É a submissão a Ele. É a obediência a Ele. Nada mais. Nada mais. Gente, nós temos que fazer todos os dias uma oração. Senhor, guarda-me do engano. Guarda-me de mim mesmo. Guarda-me do engano do coração. Guarda-me, Senhor. Livra-me. Me guarda de entrar na carne. Me guarda de uma mente cauterizada. Me guarda, Senhor, de me tornar um obcecado. Porque nós já aprendemos, o obcecado, ele acredita na mentira. Ele está errado e acha que está certo. Ele está no erro e acha que vai passar, vai ficar tudo bem. Muitas vezes, né, convencido que está certo, já foi aceito, Deus o entende daquele jeito, ele vai, né, arrumando argumentos para aliviar a sua consciência, mas na verdade ele está cauterizando a sua consciência, porque a palavra de Deus não muda, Deus não muda, errado é errado, certo é certo. Nós vivemos esse tempo de inversão total de valores, onde há uma luta contínua para transformar tudo que é errado em certo, repugnante em louvável. O mundo cada vez mais louva, engrandece, enaltece aquilo que a palavra condena, repudia. E a pressão tende a aumentar, né? Porque quando você se posiciona, você sofre uma oposição, uma retaliação. Porque você, né, está discordando da maioria, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Deus nos chamou para ser esse contraponto, não para fazer o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa, viver como todo mundo vive, mas para ser diferença, para ser luz nesse mundo, para salgar, ou seja, influenciar e não ser influenciado, formar cultura, não ceder à cultura. O ano passado falamos tanto de Daniel. Daniel e os seus 3 amigos não se submeteram à cultura da Babilônia. Houve ali todo um esforço para arrancar deles o que eles acreditavam. Até os nomes foram trocados. Até os nomes foram mudados. Era ali um esforço para estabelecer uma outra cultura, uma outra fé, um outro Deus. Mas eles não se curvaram, se mostraram pessoas de valores, de convicções firmes, inabaláveis. Aí nós olhamos para esses homens que não tinha como ter outro resultado, né? Ganharam destaque, se diferenciaram. Falando de Daniel, em 3 impérios permaneceu na mais alta posição. Na mais alta posição. Para mostrar que o que temos é mais do que qualquer coisa que o mundo pode nos dar. O triste é quando vemos cristãos valorizando mais o que está aí fora, mais do que o que ele recebe de Deus, do que a palavra.
Às vezes encontramos pessoas extraindo da palavra princípios e usando disso em benefício próprio, né? E ganhando a vida, passando isso adiante, mas tirando Deus de cena. Aí a pessoa vai, paga curso, faz N coisas, para descobrir aquilo que já está revelado na palavra. Mas, quando os princípios de Deus são colocados, né, em conexão com Deus, né, apresentados juntamente com Deus, é onde muitos rejeitam. Mas saiu fora, alguém apresenta, tirando Deus de cena, consegue entender o que eu estou falando? Olha, isso é sábio, olha, isso é profundo, olha, o que a pessoa conseguiu com o sistema dela extraído da palavra, muitas vezes. Agora, essas pessoas podem até se valer de um princípio, se ela não confessa a Deus, não reconhece Deus, ela pode até ter muita coisa nesse mundo, mas não tem o principal, não tem o essencial, é um miserável. É um miserável. Tem gente que se beneficia de princípios bíblicos, que tem na sua própria vida um resultado, porque é bíblico, generoso prospera. Então, se a pessoa, né, se torna uma pessoa generosa, a tendência dela é prosperar materialmente. Agora, isso é tudo? Isso significa plenitude? Não, tem muita gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Não tem falta de nada material, mas falta o essencial, falta paz, falta alegria. Falta saúde mental, física, emocional, espiritual. Então Deus tem uma vida completa. Deus tem plenitude para o seu povo. E o caminho é esse: compre a verdade. Busque a sabedoria, não abra mão da sabedoria, do discernimento, da disciplina. Disciplina tem a ver com autocontrole, domínio próprio. Governo. Quer ter uma vida poderosa? Governe. Enquanto algo estiver te governando, te dominando, tendo poder sobre você, não tem como você ir além. Não tem. Então eu preciso governar sobre o medo, a culpa, a vergonha. Agora mesmo eu ouvia um áudio de alguém que quer voltar, mas a vergonha está ali sendo uma barreira. Quantas vezes o diabo, muitas vezes usa, né, do orgulho para levar a pessoa a resistir a Deus. Depois que ela quebra a cara, o diabo usa da vergonha para ela não se humilhar e se voltar para Deus. Ele controla a vida da pessoa através de sentimentos. Se você não colocar isso em foco, não entender que essa é a unção para esse ano, unção de governo, e não passar a governar sobre a preguiça, sobre a indisciplina, sobre as misérias, sobre a inveja, sobre os ciúmes, sabe? Sobre o medo, sobre a covardia. Se você não colocar isso em foco, não, eu vou governar. O que me governou por tanto tempo, o medo da rejeição, uma amargura, eu vou governar sobre isso, porque a palavra diz que eu tenho poder para governar. Deus me deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Ele me deu essa capacidade de governar, de dominar e não ser dominado. Se isso não estiver em foco, a pessoa que tem projetos, tem planos, tem objetivos, vai ver o ano passar e nada disso acontecer, porque primeiro você se governa, você se lidera, você vence internamente, para depois aqui fora esse resultado aparecer.
depois aqui fora Deus poder te levar para mais. Deus já falou em outra ocasião, que quando Ele nos promove, Ele nos expõe, tudo fica exposto. Se Deus me levar para outro nível, o que vai ficar evidente? O que todos irão ver? Muitas vezes Deus mantém a pessoa ali no curral, atrás das ovelhas, na prisão, na condição de escravo, prisioneiro, fugitivo no deserto. É Deus preservando ainda, porque a pessoa não tem estrutura para ocupar uma posição maior. Porque quando ela é promovida, o que não foi trabalhado aparece, o que não foi vencido aparece. Está entendendo? Aquilo que estava ali, oculto, que não se podia ver, agora fica visível. Quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela. Poder não muda as pessoas, só revela as pessoas. Poder não muda. Aquela coisa de que, nossa, olha, depois que a pessoa subiu, cresceu na vida, ficou orgulhosa. Não, já era orgulhosa, nunca trabalhou. Nossa, depois que a pessoa foi promovida, passou a ganhar mais, abandonou a família, traiu a esposa, traiu o marido. Nossa, olha, ela se tornou uma pessoa imoral. Não, já era, só não tinha oportunidade. O poder deu oportunidade para ela fazer isso, porque ela nunca lidou, nunca trabalhou aquilo, nunca fechou aquela porta, nunca fez o inventário. Nós temos que fazer um inventário da nossa vida, da nossa família, definitivamente entender quão complexo, real, verdadeiro é o mundo espiritual. É mais comum do que nós gostaríamos que fosse a repetição de histórias. Pessoas que condenaram, censuraram os pais, que disseram, nunca vou fazer isso, nunca vou agir assim, só que ela não se posicionou espiritualmente, ela não se levantou espiritualmente. E muitas vezes de forma inconsciente, ela está ali fazendo a mesma coisa que os pais fizeram, reproduzindo aquele padrão, porque ela nunca lutou de forma espiritual, nunca desautorizou aquilo. E o diabo é assim, ele entra numa casa e não quer sair, ele entra numa família e não quer sair. Ele encontra uma legalidade, ele se instala. Lembra dos gadarenos? Quando o Senhor foi expulsar, os demônios pediram, permita-nos, tomar aqueles porcos, que às vezes queriam ficar naquela região, naquele local, não sair daquele local. Então assim é o diabo, ele sai, se o lugar que agora foi desocupado não é ocupado, ele volta com mais 7, o estado fica pior, porque nós temos que expulsar, combater, arrancar o que é ruim e colocar o que é bom, nos encher da coisa certa, fechar a porta mesmo para que o mal não volte a ter acesso, não volte a entrar. Então eu incentivo a você a lidar com as coisas, lidar com coisas que muitas vezes são constrangedoras, a comprar a verdade, quer dizer, paga o preço da verdade. Pague o preço. Às vezes injustiças aconteceram, falhas aconteceram, e você voltar lá, reparar, confessar, admitir. É difícil, é constrangedor, é vergonhoso, mas é o caminho para libertação e fechamento
de portas, de ciclos. Se não entra ano, sai ano, a pessoa está ali vivendo as mesmas coisas. Porque aquilo não foi encerrado, aquilo não foi reparado, aquilo não foi consertado ainda. Né? Aquilo continua tendo poder, porque não foi exposto à luz, não foi, tem que trazer a luz. Naturalmente que eu não vou sair, né, contando a minha vida para todo mundo, lá nas redes sociais, desabafando para todo mundo, mas eu vou procurar uma liderança espiritual, um homem, uma mulher de Deus, de confiança, e vou arrancar essa sujeira, essa imundícia, essas misérias que dominaram por tanto tempo, porque eu quero paz, eu quero liberdade, eu quero ser livre, eu quero uma vida de verdade. Essa é a decisão que tem que ser tomada, eu quero uma vida de verdade. Chega de fugir, chega de engano, chega de aprisionamento, chega de medos. Chega de medos. Aproveite esse portal, Deus nos ama, Deus quer um povo curado, um povo, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Se eu venho para Cristo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não ando na justiça, eu não faço o que é certo, eu não estou vivendo o reino de Deus, estou vivendo uma religião, continuo escravo, eu era escravo no mundo, agora eu sou escravo dentro da igreja, porque não tenho paz, não tenho alegria, não ando na justiça, não sou praticante da palavra. Quantas pessoas que estão assim? Só trocaram de miséria, antes viviam uma vida ímpia, mundana, miserável. Hoje ele é um cristão miserável, derrotado. Porque o que realmente tem importância não existe na vida dele. Não tem paz, não tem alegria, não anda na justiça, não vive a palavra, vive perturbado, atormentado, se sentindo culpado, condenado, porque se a pessoa está ouvindo a palavra e sabe o que a palavra diz, ela não vai conseguir pecar em paz, a não ser que ela já chegue naquele ponto, né, de total cauterização, perda de sensibilidade, que aí é uma situação lamentável. Eu me conformo, eu me acostumo tanto que eu já não vejo mais nenhum mal em desagradar a Deus. Que Deus os guarde disso. Que Deus os guarde dessa terrível condição, dessa incapacidade de se arrepender. Eu já estou tão acostumado, tão confortável, que eu nem vejo mais problema em fazer aquilo que o Senhor reprova. Não tem condição pior do que essa. Que Deus os guarde, que Deus nos dê sensibilidade a Ele, a palavra, que ao menor erro nosso coração possa doer, mas não de remorso, de arrependimento. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Não tenha problema em romper com o que está desgraçando com a sua vida espiritual. Não tenha problema em romper com aquilo que está desgraçando com a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual estiver comprometida, nada mais está garantido. Nada mais está garantido. É tudo ilusão. A pessoa achar que tem alguma coisa,
sendo que ela já não tem mais nada com Deus, está distante de Deus, perdeu o temor a Deus. Ela não tem mais nada garantido. Um cristão não pode ser covarde, não pode ser incrédulo. Porque se for, Apocalipse diz, não herdará o reino dos céus. Inclusive os primeiros a entrarem, a serem lançados no lago de fogo e enxofre, são os covardes. Os que negam a verdade. Os que não reconhecem os seus erros. Os que mentem, os que vivem uma mentira. Os que dependem tanto de aprovação, que optam em viver de encenação, de aparência. Não, diga basta para isso, chega para isso. Tome a decisão de pagar o preço certo. Esse projeto Casa Firme, o próprio nome já diz, tem como objetivo ajudá-lo a construir, edificar uma casa firme, bem alicerçada, bem fundamentada. E é dessa forma, é indo a favor da verdade, jamais contra ela. Não há nada que Deus possa fazer na vida de uma pessoa quando ela nega a verdade, esconde a verdade, vive na mentira, vive uma mentira. Não há como. Vive fugindo. Não, chega de fugir. Chega de fugir. Compre a verdade. Paga o preço. Sofra o dano, mas fale a verdade. Sofra as consequências. Zere a vida, comece do zero, mas começa de forma sólida. Mas não perca mais tempo, não jogue mais sua vida fora. Não seja tolo. Aproveite os portais. É um momento de transição. Deus está nos levando. Ele quer nos levar para um outro nível. E Ele está requerendo consertos, reparações, confissões, transparência, verdade, integridade. Em nome de Jesus. Uma pessoa que esconde a verdade, ela se aprisiona, ela se coloca numa cadeia, ela compromete a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. Ela se coloca debaixo de um jugo opressor. Passa a viver debaixo de culpa, de condenação. Começa a se sentir indigna, um miserável. E um abismo vai puxando outro abismo. E às vezes por orgulho ela não quer admitir, se humilhar, pedir ajuda. E aí coloca-se uma força absurda para mostrar que está tudo bem.
quando na verdade a pessoa está vivendo um inferno internamente. Decida que você não vai viver assim. Por isso tem tanta gente doente, se medicando, porque tem coisas erradas dentro dela que elas não querem lidar, reparar, não querem fazer o que é difícil, e transfere a responsabilidade das suas emoções para um medicamento, que surte um efeito momentâneo, mas depois vem aquela tristeza, aquele desânimo, aquela ansiedade novamente, aquele medo novamente, porque ela só tratou sintoma. Sentimento é sintoma, emoção é sintoma. Vai na raiz do problema. Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que fale mais aos corações. Não há como haver cura sem verdade, meu Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu oro para que ela conheça, reconheça, acate, aplique, admita, abrace a verdade. Para que de fato ela seja livre, meu Pai, de todos os aprisionamentos, em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu oro para que ela tema perder a sua salvação e não a sua reputação. Tema, meu Pai, ser reprovada pelo Senhor e não pelos homens. Até porque, meu Deus, é inevitável essa rejeição. O Senhor já esteve aqui, foi o homem mais rejeitado que pisou nessa terra. Foi o homem mais rejeitado. Mas por outro lado, ouviu do Pai: este é o meu filho que me agrada, em quem tenho prazer. Meu Deus, que esse seja o nosso alvo, o nosso foco, agradar o Senhor. Em nome de Jesus, que isso seja importante, meu Pai, agradá-lo, como seremos vistos pelo Senhor. Se as nossas obras estão te agradando, meu Pai, porque se estiver agradando a homens, mas não estiver agradando ao Senhor, perdemos nosso tempo, jogamos a nossa vida fora, não teremos recompensa. Senhor, eu vejo o Senhor refinando as intenções, as motivações, trabalhando uma pureza, uma integridade, uma honestidade em nós, porque o Senhor tem muito para confiar em nós. Os seus planos são altos, os seus projetos são grandiosos, e nós precisamos, meu Pai, estar bem alicerçados, bem fundamentados na Tua palavra. Faz a obra aqui, Senhor. Se tem gente que precisa lidar com coisas, que não hesite, que não perca mais tempo, que não adie, que não deixe para depois. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito do atraso, da procrastinação. Eu repreendo em nome de Jesus todo medo, o medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo das consequências, todo tipo de medo que mantém essa pessoa aprisionada, que não deixa ela lidar com as coisas, comprar a verdade, falar a verdade, viver uma vida verdadeira. Que todo esse domínio maligno seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. E se mentes foram cauterizadas, se ela tanto, meu Deus, mentiu para si mesma, se convenceu de uma mentira, se ela tanto, meu Deus, argumentou,
consigo mesma, justificando algum comportamento, meu Deus, ao ponto de perder a sensibilidade, de ter a sua mente cauterizada, que hoje o Senhor possa despertar a consciência dela, que o Senhor possa, meu Pai, trazer um renovo, meu Pai, eu acredito nisso, um renovo, meu Deus, de temor, meu Pai, de pureza, de sinceridade, de verdade, pessoas, meu Pai, que com o passar do tempo, meu Deus, perderam essa sensibilidade. Renova, Senhor, renova, meu Pai, renova o temor, renova a pureza, renova, meu Pai, o desejo de agradar o Senhor, de honrar o Senhor. Em nome de Jesus, que nada importe mais que isso, meu Pai, do que agradar o Senhor, do que fazer o que é certo. Coloca isso nos corações, em nome de Jesus, porque quando a nossa comunhão é restaurada com o Senhor, tudo é restaurado. Quando recebemos de volta a alegria da salvação, nós somos curados, nós somos livres. Muitos estão doentes, meu Pai, sofrendo com doenças emocionais, e a raiz disso é a perda da alegria da salvação, a perda da comunhão. Não guardou o coração, tanto lixo entrou, tanta miséria entrou, que afastou o teu espírito, meu Deus. E se tem uma coisa que nós não podemos viver sem, é o teu Espírito Santo. Davi entendeu isso, e estava disposto a abrir mão de tudo, mas implorou por tua presença, implorou por tua presença. Não podia admitir se ver longe do Senhor. Meu Deus, a tua presença traz cura, a tua presença traz vida, a tua presença traz um renovo, a tua presença traz uma restauração, um novo fôlego. Que ela busque pela tua presença, que ela prime pela tua presença, que ela não abra mão disso, em nome de Jesus. Que essa mensagem esteja movendo, despertando, meu Pai, e pessoas saiam daqui com decisões tomadas. Eu não vou ter meu homem, que até pode matar o corpo, mas eu vou temer a Deus, que pode fazer tanto o corpo quanto a alma. Que ela entenda, meu Deus, que perda de verdade é a perda da salvação. Perda de verdade é quando o nosso nome é riscado do livro da vida. Isso é perda. Isso é triste. Então que ela valorize o que realmente tem valor, se importe com o que realmente tem importância e decida viver uma vida de verdade. Eu abençoo cada um, eu agradeço por esse dia, por esse culto, essa mensagem, os trabalhos que ainda vão acontecer, Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, trazendo revelação, discernimento, despertamento, meu Deus, avivamento, meu Pai, porque nós temos visto isso, um avivamento, um despertar. Eu agradeço pela obra que o Senhor está fazendo, continua fazendo, meu Deus, continua fazendo essa obra de purificação, de refinamento, em nome de Jesus, e que assim todos possam ser levados para níveis mais altos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, nós te amamos, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.